Boa noite, Carla. Boa noite. Seja bem-vinda. Nós hoje vamos ter essa palestra com a educadora Carla. Queremos agradecer a todos que estão aqui, que vão participar desse momento. Muito obrigada pela presença de vocês. Olá, tudo bom? Boa noite a todos. Já estou vendo que amigos estão entrando aí, sejam bem-vindos. Seja uma noite muito agradável para todos. Então, vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Está sem áudio? Está todo mundo ouvindo? Acho que porque a gente ficou em silêncio mesmo. Ah, tá. Uma breve meditação. Vamos orar, então. Convido todas as irmãs para orar com a gente nesse momento. Vamos orar para agradecer ao nosso Deus, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento. Pai amado, obrigado porque tu tens trabalhado em nossas vidas, Senhor, que tens escolhido para levar a tua palavra, Pai. Possamos, Senhor, absorver o que vai ser falado hoje. Esperamos que venha de ti, Pai, que tu possas usar a tua serva, para que ela faça a tua vontade e leve a tua palavra hoje, Deus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Gente, para quem não conhece, a nossa palestrante de hoje é a Carla Reis. Ela é pedagoga, educadora, servidora pública, serva de Cristo, missionária. Coordena junto comigo a Estação Criança da PIB do Pará. Coordena também junto comigo o projeto Conexão Floorball, que é um projeto missionário que tem na Terra Firme, um projeto da igreja que funciona na Terra Firme. E Carla é a coordenadora dos Amigos de Missões na igreja, na PIB do Pará também. Então, glória a Deus que Deus tem usado essa irmã. E ela vai falar um pouco sobre isso hoje. Exato. Moderadora, uma grande amiga, serva do Senhor, uma irmã em Cristo, Yansan Pires. É missionária preciosa, uma irmã querida. E a gente está junto nessa caminhada aí com o projeto na Terra Firme, coordenando a Estação Criança na PIB do Pará. E assim nós seguindo a Cristo. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Estamos na Semana em Foco da MCM. E esse ano o tema é Acalma Minha Alma. E eu pedi para Deus acalmar a minha alma, porque eu estou nervosa. Então, Deus vai acalmar, eu creio. E a semana está cheia de programação. Participem de todas as programações. A gente vai dar um destaque só para a programação de amanhã, que é um grupo de oração. As mulheres que oram vão estar reunidas às 17 horas no Team Link. Para isso, você precisa ficar ligado no Instagram para saber o link para participar da programação de amanhã. E essa semana nós estamos fazendo a oferta de missões, no caso é para a educação cristã missionária. Então nós estamos arrecadando ofertas. Fique ligado também no Instagram que você vai saber como vai fazer essa oferta. Bom, eu estou na liderança esse ano do Amigo de Missões, que é uma organização missionária da União Feminina Batista do Brasil, tá? E nosso tema hoje é a importância do ensino de missões para crianças. Eu creio que o tema possa ter trazido outras pessoas que não sejam da nossa igreja, por conta do tema, mas é importante que eu fale também da organização. Né? Na verdade, a organização eu tenho ela com muito carinho, porque foi nessa organização que eu comecei a atuar no Ministério Infantil na igreja. Então, é uma organização que está no meu coração e de lá que eu venho aprendendo cada vez mais como desenvolver o Ministério Infantil. Então, vamos lá. Então, eu vou falar uma breve apresentação do que seria o Amigo de Missões. Então, o Amigo de Missões ele tem uma missão. Né? Qual seria a missão? Ensinar os valores do reino de Deus para as crianças. Né? Elas ainda pequenas, participantes da igreja, elas vão aprender
né? Como adorar a Deus, como anunciar a Jesus e como ajudar no mundo, né? Amando uns aos outros. Essa é a missão da organização, tá? O objetivo geral não poderia ser outro, que é ensinar missões. Então, através dos encontros, as crianças vão ter várias experiências de aprendizagem que vão levar ela a essa melhor compreensão de Deus, né? O que seria o Deus, o que seria o plano de Deus e qual a posição dela enquanto criança nesse plano. É o objetivo geral da organização. A organização tem a sua divisa, né, que está lá em Gálatas 6:10, façamos o bem a todos. Ela tem um símbolo, e nesse símbolo são três cores. É o amarelo, que significa a luz de Cristo, o branco, a pureza, e o azul, a alegria. Nesse símbolo, as crianças estão de mãos dadas, abraçando o mundo. Isso também tem um significado, né? Essas mãos dadas significa o abraço das crianças aos povos. E ali ela está abraçando com as orações, com as suas ofertas, com a sua vida. O ensino da organização está pautado em 5 ideais. Falar com Deus, conhecer crianças de outras terras, aprender a palavra de Deus, contribuir para o reino de Deus e ajudar por amor a Jesus. Então, são esses 5 ideais da organização. Nós usamos nos encontros, nas reuniões, uma literatura própria, tá? Que é essa aqui, a revista Sorriso. Ela é excelente. Quem não conhece... Conheço essa revista. Você conhece? Precisa conhecer essa revista aqui, ela é excelente, tá? Essa revista, ela é trimestral, então a igreja pode fazer a assinatura dela. E ela é completa, porque ela vem com toda a estrutura do encontro, ela tem estrutura para culto infantil, para pequeno grupo multiplicador de crianças, então uma excelente literatura para usar com as crianças dessa idade. E os temas das revistas, elas são divididas em 2 partes, basicamente, que é a vida com Deus e a vida em sociedade. Então, a criança vai aprender na vida com Deus, sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre missões, sobre natureza, tá? E em sociedade, sobre a igreja, si mesmo, sobre os outros e família. Em geral, os encontros do Amigo de Missões, eles acontecem semanal. No caso da PIB, era no horário do culto da noite, tá? E dentro da revista, ela já vem toda a estrutura do encontro, tá? Sempre tem o acolhimento das crianças, tem o momento missionário, que é excelente. O momento missionário, a criança começa a entender missões no mundo, né? O que a igreja está fazendo no mundo, quais são os projetos, aonde os missionários estão. Então, através desse momento missionário, ela começa a ver no concreto o que seria missões. Então, é fantástico essa parte do encontro. Muito boa essa revista. Muito bom. Tem louvores, né? Basicamente já está lá todo o esquema do louvor, versículo bíblico para memorização, histórias bíblicas. Então, os encontros, eles têm já uma estrutura pronta que a gente vai seguindo e vai ingressando outras coisas que assim a gente achar interessante, né? Bom, as metodologias para criança, basicamente, estão ligadas à ludicidade. Então, na própria revista, ela já propõe algumas atividades para realizar com as crianças, que são basicamente dramatização, contação de histórias, atividades de pintura. E também o que é interessante é que ela propõe sempre trazer alguma atividade do dia a dia da criança. Então, ela propõe fazer alguma coisa com culinária, e isso aí também é uma outra coisa que as crianças sempre gostam. Quando a gente
leva algum convidado também para dialogar com elas. Isso é bem interessante e enriquece muito os encontros. Certo. Então, isso mais ou menos o que é a Organização Amigo de Missões. Eu estou resumindo bastante, mas claro que, além dos encontros, ela prevê também outras atividades, como passeio, acampar dentro, visita em instituições de atendimento de criança, idosos, enfim. Não é só na igreja, né? Não, é uma metodologia muito ampla, né? Para que a criança possa vivenciar missões. Não só saber a teoria, digamos assim, mas que ela possa também vivenciar missões. E aí nós temos um público, né? Esse público, nós hoje trabalhamos com 5 a 8 anos, tá? Adquirir a revista, isso lá no site da União Feminina Batista do Brasil. Não vou responder mais, moderadora. Tá. Então, vamos falar do tema, né? A importância do ensino de missões para crianças. E aí eu vou começar a falar de crianças, dessa parte aqui. E é o nosso público, que é de 5 a 8 anos. Tá? Então, quem é da educação sabe que falar de criança remete a vários teóricos, né? Da psicologia, a sociologia, a filosofia e tudo. E aqui não cabe, nesse bate-papo, a gente remeter diretamente a essas teorias, tá? Então, quando eu falar de criança, eu vou falar de uma maneira bem simples para que todos entendam, tá? Não vou trazer uma linguagem científica de academia. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, mas claro, a gente precisa um pouco desse conhecimento para... Precisa um pouco não, precisa desse conhecimento para entender a criança, nosso público, né? Então, primeiro ponto, criança não é um mini adulto, tá? Isso aí já é ponto básico. E até porque isso aí é uma ideia lá da Idade Medieval, né? Então, já estamos em outra era. Então, nós precisamos ver a criança como um ser social, tá? Que ela assume seu papel na sociedade, na família, tá? Ela precisa de respeito, tá? E ela tem as suas características e necessidades próprias da sua idade, tá? Do momento que ela está vivendo, do momento ali do desenvolvimento dela. Então, nesse processo de desenvolvimento dela, de crescimento, de aprendizagem, é nesse momento que a gente precisa pensar nessa ação pedagógica, né? De que forma a gente vai trabalhar com essa criança, tá? Então, queridos, se trabalham com crianças, vamos entender quem são as crianças, tá? Então, claro, aqui também não vou fazer nenhum recorte em relação à criança, por exemplo, especial. A criança especial também ela está conosco, ela está na nossa vida, né, em família, na igreja, na escola. Nós precisamos entender mais elas, né, estudar mais sobre educação especial para melhor atendê-las, né, ter uma metodologia que atenda, uma ação pedagógica. Já fantasia, né? Então, na fantasia, ela já cria a situação problema e já é problema, né? Ela já começa a sentir emoções como vergonha, respeito, culpa. Cara, deu só um minutinho que caiu um pouco a tua internet e a gente ficou sem esse finalzinho ainda que falou da criança. Voltando para a criança de 5 a 8 anos. Isso. Voltou, tá. Então, a criança de 5 a 8 anos, ela já fantasia, né? Então, ela já cria um problema e ela já resolve aquele problema no meio da fantasia dela, né? Ela já sente emoções como vergonha, respeito, culpa. Ela já aumenta essa questão da curiosidade, né?
ela já quer ter autonomia, mas ela precisa do adulto. Ela já quer ter autonomia, 5 anos, né? Ela já tem uma maior habilidade, né, com as tecnologias, né? Claro, hoje uma criança de 2 anos já está com o celular na mão, né? Mas com dificuldades. Mas com 5 ela já tem mais habilidade. Então ela já tem mais habilidade com essas tecnologias. Ela já começa a entender que entender Deus como uma pessoa, tá? Ela já quer agradar Jesus, o seu amigo, já quer agradar, né? Já tem curiosidade sobre a morte, confia em Deus e nos outros, começa a entender a diferença entre certo e errado, e já pode sentir a grandeza de Deus, já pode se maravilhar, né? Ficar maravilhada. Passando por 7, 8 anos. 7, 8 anos, nós podemos caracterizar que elas têm algumas coisas em comum, né? Elas são muito ativas. 7, 8 anos é uma beleza. Elas gostam de explorar as coisas. Hein? São as melhores. São as melhores, né? De 7, 8 anos, né? Elas já são independentes. Elas já querem tomar decisões sem os adultos, né? Mas ela precisa dessa segurança ainda do adulto, tá? Então ela tem muita energia, tanto como fisicamente como mentalmente, e ela quer exercitar essa energia. Ela quer exercitar. É difícil deixar quieta uma criança de 7, 8 anos, né? E em relação à questão religiosa, ela gosta desse convívio com a igreja, né? Ela gosta de aprender a Bíblia, ela gosta de conhecer as coisas da Bíblia, as coisas espirituais, né? E ela leva a sério esses ensinamentos que ela aprende. Então, e ela quer não só levar a sério, ela quer praticar, né, o que ela aprende. Então, ela já começa a cultuar a Deus com confiança, né? E tem um ponto importante aí. Assim como ela confia em Deus, ela quer praticar, ela começa a olhar para nós, educadores, os pais, ela quer começar a ver em nós isso aí também, tá bom? Então, ainda sobre elas, né? Ela já tem mais controle emocional, ela já não chora por qualquer coisa, né? As crianças pequenas já choram, usam o choro para se manifestar, e as crianças de 7, 8 anos já têm um controle melhor. Elas já se posicionam melhor na sociedade, já tem esse reconhecimento social. Ela já entende mais os seus limites, quando o adulto já vem para tentar corrigir algum comportamento, ela já compreende mais essa orientação do adulto. Ela já conhece Jesus, pode conhecer Jesus como Deus que se fez homem. Isso já começa a ser mais claro para ela, né? Aprecia a Bíblia, gosta de ler a Bíblia. Ela ora pedindo e confia que Deus vai responder. Ela ora e confia, tá? Quer agradar a Jesus, tem entendimento da Bíblia de um modo concreto, tá? Ela tem 7 ou 8, mas ainda assim precisa do concreto. E ela começa a confundir um pouco a realidade com a fantasia. O relacionamento com Deus é crescente. Ok, falei de crianças. Esse é o nosso público. E missões? Devo ensinar missões à criança? Será que devo? Aí, meus irmãos. Hã? Será, tia Carla? Será? Eu vou chamar um versículo para vocês. Em Marcos 16. Só esse. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só esse. Né? Então, meus queridos, é uma ordem. Né? É uma ordem de Jesus à igreja. Pregar o evangelho ao mundo inteiro. E isto é fazer missões. Tá?
é absolutamente impossível ser uma igreja bíblica sem ser uma igreja missionária. Mais um tapa. Não é possível ser uma igreja de Jesus sem ser uma igreja com poder para realizar a obra missionária a ela delegada. Certo? Posso finalizar minha fala? Tchau para vocês. Então, mais um versículo, só para ter certeza, se ainda tem alguém com dúvida. Em Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Não é possível ser uma igreja cheia do Espírito Santo sem ser uma igreja missionária. Missões é parte da natureza da igreja. Já compreendi que eu tenho que ensinar, certo? Já peguei um tapa e aprendi que tenho que ensinar. Mas e como é que eu vou atingir a esse meu público? Né? Nós estamos falando aqui de um recorte de 5 a 8 anos. Né? Como eu posso ensinar missões para elas? Eu posso usar do lúdico, né? Pensar formas criativas de ensinar para a criança, de estimular a criatividade dela, porque ela é um ser super criativo nessa idade, né? A imaginação, lembra que eu falei da fantasia? Então, a gente usa muita dramatização. E aqui, será que eu posso? Não, não posso falar. Eu ia fazer um agradecimento público, mas depois eu faço. Pula. Pula essa parte. A criança, ela está em desenvolvimento, né? E o seu processo de aprendizado está ligado diretamente ao meio que ela vive, né? E o acesso que ela tem à cultura. Então, isso também é um ponto importante a ser considerado. Se eu vou ensinar missões para uma criança que tem acesso a várias culturas, literaturas, e a criança que não tem muito acesso, né? Uma criança da cidade, uma criança ribeirinha, uma criança... Então, lembra que eu vou ensinar para a criança, então eu preciso saber desse público. Quem é o meu público para poder ensinar, tá? E isso também envolve o social, não envolve só a questão do desenvolvimento dela. Eu falei de desenvolvimento e aqui eu estou falando também do social, tá? E essa criança, ela está aprendendo em todo momento. Ela está vivenciando, ela está tendo experiências e ela aprende em todos os lugares, não só na escola. A escola não é o único lugar que a criança vai aprender. Ela vai aprender na igreja, ela vai aprender em casa, ela vai aprender com um amiguinho na rua, o vizinho. Ela está aprendendo todo o tempo. E isso vai construindo o ser dela. E o que ensinar para essas crianças, né? Como ensinar? Sendo ludicamente, e o que ensinar? Basicamente, os 3 pilares, né? Que é a oração, a Bíblia, para ela poder levar o Evangelho, e a importância da oferta, né? A gente precisa ensinar isso para a criança, que a oferta ela é importante para missões. Para quem está em campo, a oferta ela é primordial para o missionário. E ela precisa entender o que é ser missionário, né? Em todos os âmbitos. Não só o missionário que vai para campo, né? E aí depois eu vou falar outra parte dela, porque ela está ouvindo muito sobre missões, que é importante missões, como se faz missões, e ela, né? Como é que ela se vê nessa situação? Sim. Antes de eu falar da criança, eu vou para a família, tá? Vamos lá para a família. Hã? Tem pergunta? Vamos lá para a família. Pode seguir? Tem... A Vivi perguntou como falar dos chamados missionários que foram
falar ainda sobre isso, aí depois tu Eu acho que mais um pouquinho para frente, eu vou acabar falando sobre isso. isso. E quantas crianças têm amigos de missões também, né? Se souberes. Quantas crianças no Amigo de Missões? Olha, o nosso grupo ele fica muito rotativo, né? Porque geralmente é à noite e aí tem muito visitante também. Mas a gente já chegou a 20 crianças. Assim, a sala também não é muito grande, então fica bem cheio com 20, né? 20 eu acho que é o quantidade máxima. Tá. Posso seguir? Continuar com a família. Vou seguir. Tá. Família, né? A criança está ali aprendendo sobre missões, ela está sendo cheia de informações, né? E a família? Qual é a importância da família nesse processo? Queridos, Deus ordenou, né, que nós fizéssemos missões. Então, Ele ordenou que os salvos se esforcem para expandir o seu reino no mundo. Por isso, cada cristão em sua família deve dar bom testemunho de sua fé em Cristo. Lembra que eu falei lá atrás que ela começa a olhar para a gente? Ela começa a olhar os nossos atos. Então, ela vai olhar para sua família também. Eu estou aprendendo missões, mas será que os meus pais são missionários? Será que a minha família é missionária? Então, em família, nós precisamos prezar por algumas coisas que são extremamente importantes, né? Que é o culto doméstico, que é a oração, é o estudo da Bíblia. A criança precisa ver isso em nós. Ela precisa ver que nós estamos lendo a Bíblia. Precisa ver que nós estamos prestando um culto doméstico, estudando, orando, né? E sim. se eu estou falando de missões para ela, mas será que eu estou fazendo missões também? Eu me envolvo na minha igreja, eu participo das organizações missionárias, eu participo dos projetos, das ações sociais, no hospital, no asilo, né? De que forma eu estou atuando com missões? E isso a criança também está observando. E o evangelismo, né? O falar de Cristo, o ID. A criança, ela nos observa. Será que nós estamos falando para os nossos familiares de Cristo, né? Para os nossos vizinhos? Então, ela também vai observar essas nossas atitudes. A criança precisa testemunhar, já falei isso, né? O seu viver em Cristo, estou repetindo. Em todos os momentos, isso é importante. Ela está ali observando, ela está vendo o pai orando, lendo a Bíblia, mas o importante de tudo isso é ela participar desse momento. Se eu vou realizar o culto doméstico em casa, eu preciso inserir a criança nesse momento. Ela pode cantar um louvor, se ela já sabe ler, né? Se ela lê algum versículo da Bíblia, ela precisa participar, isso é muito importante. Que a criança esteja junto nesse processo. Tá? E aí, sobre o chamado missionário, né? Alguém perguntou. Tá? A criança pode ser um missionário? Será que ela pode? Ela é uma criança ainda, né? Ela só tem 5 a 8 anos. Então, lembra que eu falei sobre os pilares que a gente ensina? Então, se ela ora, ela está fazendo missões. Ela é um missionário que ora, né? E ela, por exemplo, lá na nossa organização, a gente fala sobre missões urbanas, sobre as ações missionárias, e ela ora por isso também. Ela ora pelo trabalho, pelos missionários que estão em campo, pelas ações, né? E ela ora, e é importante também ela entender, eu falei isso antes, sobre esse missionário que está em campo, mas também aquele missionário que continua na sua casa, que continua tendo seus afazeres, né, que trabalha. Então, ela é uma criança, ela ainda não tem essa autonomia toda, né? Mas ela pode ser um missionário sim. Orando, primeiro passo, estudando a Bíblia, para que ela possa falar da Bíblia
para os seus amiguinhos, para os seus familiares, né? Sendo que a Bíblia, a gente tem ela como a nossa única regra de fé e prática, né? É nesse livro que a gente se pauta, que a gente pauta a nossa fé, e é um livro missionário por excelência. Então, a partir do estudo bíblico, a criança vai poder pregar a palavra de Deus, né? O outro pilar que ela vai também começar a aprender é sobre a oferta, né? Isso eu falei antes. E essas atividades que a gente faz sobre o cofrinho, a construção do cofrinho, o pegar a moedinha e guardar e pedir a moeda para o pai, para o avô, isso já está nela, ela já está aprendendo esse pilar importante de missões. Ela já está entendendo a importância de ofertar, que esse valor que para nós pode ser irrisório, mas para ela é muito, vai chegar naquele missionário que está ali em campo. Então, isso é um conceito básico que ela precisa aprender, né? E ela pode ser, sim, um missionário. A gente sempre fala isso para as crianças e ensina que elas podem falar de missões aonde elas estiverem. E esse falar de missões é Jesus te ama, né? Isso já é uma pregação, já. Então, assim ela pode ser missionária. É uma pergunta. Perguntas. A partir de que idade podemos ensinar missões? A partir de que idade? Olha, nós temos experiência do maternal, não é isso? Temos. Desde o maternal. O maternal já faz até ação missionária, já vai lá para a praça com os professores e já entrega um folheto e já diz: Jesus, eu te amo. Jesus te ama, né? Jesus te ama. Então, a criança, ela já aprende missões de acordo com a idade dela, né? A criança menor, ela precisa do concreto, realmente, ela precisa dessa ação concreta para ela entender melhor, né? Assim como ela vai evoluindo, ela já vai entendendo o abstrato, né? O que mais? Já falou do chamado, né? E o chamado, assim, a gente tem testemunho de pessoas que falam que a questão de missões surgiu quando criança ainda, né? Quando já chega na fase de juniores, já aceita Cristo publicamente. Isso já acontece desde criança. Mais alguma pergunta? Temos bastante tempo, moderadora? 34 minutos. Olha, falei até no tempo estimado. Muito bem, você está de parabéns. Tá de parabéns. Então, e isso aqui, gente, é um bate-papo realmente, tá? Se vocês têm alguma contribuição a enviar, coloquem. E estamos aqui para isso. Mas caminhando para a conclusão do nosso tema, nós falamos de criança, falamos do ensino, falamos de missões, né? E o ensino, a gente colocou até um exemplo prático de ensino, que é a própria organização Amigo de Missões. Ela é um excelente exemplo de como ensinar missões para a criança, tem toda uma metodologia e é uma organização, né, que é do meu coração. E então, caminhando para a conclusão, um versículo importante para nós, que todo mundo, a maioria conhece. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, hoje, as nossas crianças estão vulneráveis a muitos assédios, né? Desde muito pequenas, elas já têm um celular na mão, e elas ali, com aquele celular, ela chega ao mundo todo. E aí ela começa, infelizmente, a ter acesso a personalidades públicas, né, que não transmitem nem um pouco a imagem de Cristo.
Então, isso é um alerta que a gente deve ter, esse acesso exacerbado à internet, às tecnologias, né? O que é que nossas crianças estão vendo aí na internet? E quem são as crianças para nós, né? O que a criança representa para nós? A criança representa para nós a igreja de hoje e a do futuro. E eu afirmo muito bem que é a nossa igreja de hoje, porque hoje nós temos um trabalho direcionado para a criança, um trabalho muito sério direcionado para a criança, um trabalho que existe uma metodologia, que existe uma seriedade de todos os envolvidos. Então, a criança, ela é a nossa igreja de hoje. E ela também, a gente precisa considerar que elas são nossos discípulos em treinamento. Ela está em constante aprendizado, né? Ela está aprendendo, né? E uma coisa muito importante que eu já aprendi também na própria organização até, que o testemunho da criança, ela traz a família toda, né? O que ela aprende, eu falei lá atrás, ela começa a praticar, ela respeita aquilo e ela pratica. Então, já temos inúmeros testemunhos de que muitas crianças trouxeram as famílias para Cristo. Então, mais um motivo, mais um ponto importante de ensinar missões para a criança. Porque ela vai ser um missionáriozinho, ela quer ser um missionáriozinho. Então, ela acaba trazendo as famílias para Cristo. E uma outra coisa muito bonita é o louvor da criança. Já viram uma criança louvando? É belíssimo. Mais um versículo. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Devemos ser cooperadores para o crescimento das crianças em estatura, sabedoria e graça. E nós temos um grande desafio de alcançar não só as nossas crianças, como as crianças de fora, né? Isso é um desafio muito importante para nós. E só ajeitar aqui. Então, se nós somos cooperadores, nós temos esse desafio de levar missões para as nossas crianças da igreja e as de fora também. Então, para finalizar, mais um versículo. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19:14. Amém. E é esse o nosso desafio. Penso que eu deixei claro aí nosso tema, né? Da importância de ensinar missões às crianças, mas ainda estamos à disposição para perguntas, contribuições e tudo mais. Recadinhos do coração. Temos recadinhos do coração? Temos recadinho do coração. Não estou mexendo aqui, gente, porque senão eu vou acabar estragando a live. Então é melhor ficar quietinho aqui e contar com a minha moderadora para me avisar. Siga quieta. Mas eu vi que tem muitas perguntas todas já foram todas respondidas? Respondidas. A maioria fizeram alguns comentários. Temos muitos queridos da igreja. Da PIB, tia Dorinha, está muito orgulhosa. Ah, minha tia está aí, meu coraçãozinho, já viu um monte de coraçãozinho. O pessoal do meu trabalho, da CEDU, que está presente também. Como ensinar, e o colocou também. É importante ensiná-los desde pequenininhos. A Lorena Araújo também colocou. Aprender a ofertar é muito importante. Dar com amor. Ivana. A Betty colocou no projeto Caleb conseguiu
os grandes resultados com as crianças. Não estou te ouvindo direito, não. A Sandra colocou que a batida do coração da igreja é missões. Amém. Nos comentários. Nossa promotora de missões, Sandra. A Betina, a irmã Márcia, parabéns, ótima palavra. A Carla colocou também. Carla, obrigada por ter sido canal de bênção. Da minha filha. O Ebinho. Oi, tio Ebinho. Como estimular a criança a participar do ensino? Como estimular a igreja a participar do ensino das crianças? O Eber perguntou. Meu querido, eu falei sobre a impossibilidade, né? É impossível a igreja não ensinar missões. É uma igreja séria, como a nossa, glória a Deus, entende a importância do ensino para crianças, né? Para isso existe todo um departamento, o Ministério Infantil, e a gente não é jogar confete, mas nós temos toda a seriedade de trabalhar com crianças. E era isso o agradecimento que ia jogar lá no meio, né? Agradecer a nossa liderança. Já estou no agradecimento, já estou até antecipando aqui. A Ilvana fez uma pergunta. Qual é o pré-requisito para ser voluntário no trabalho de amigos de missões na PIB? O perfil. Certo. Pré-requisito para amigos de missões. Basicamente precisa ser membro da igreja, né? No caso lá da PIB do Pará, precisa ser membro. Precisa gostar de criança, né? Estar à disposição. Sobre a questão de, não sei o que fazer, não sei, Deus capacita, mas também nós estamos à disposição para acompanhar o irmão, ensinar e dar orientações. Temos tentado fazer capacitações, né, reuniões, e acompanhar de pertinho. Isso aí não é problema se a pessoa achar que não é capacitada. Inclusive, nós somos da educação, mas eu, principalmente, tenho algumas limitações com algumas crianças pequenas, por exemplo, do maternal, né? Elas brincam demais comigo e eu não tenho controle. Mas as do amigo de missões, que já são maiorzinhas, já consigo trabalhar melhor com elas. Então, não fique inseguro. Ore, primeiramente, estude a palavra. Entenda quem é o seu público, que é a criança, qual seria a faixa etária, isso é importante, porque hoje eu falei do recorte dos 5 a 8 anos, mas se você for trabalhar com juniores, já são outras dinâmicas, já são outras metodologias, já a criança, o júnior já tem outras habilidades que gostam de ser exploradas, então é importante saber primeiro qual o público que eu vou trabalhar. O berçário, por exemplo, né, é outra metodologia, é outra... Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, e o berçário é uma maravilha. Nosso berçário é 10. O que mais? Perguntas? Só comentários. Para fazer que cada família tenha sua responsabilidade. O MEI colocou acredito que para fazer com que cada família entenda a sua responsabilidade dentro de casa no ensino de missões, na igreja damos um pequeno start. Os pais precisam ser nossos parceiros de ensino. Com certeza, a família tem que estar junto. Esse resultado final aí, ele não é um resultado que acontece sem a ajuda da família. A gente sabe, no dia a dia, a gente percebe quais são as crianças que são acompanhadas pelos seus pais, no estudo bíblico, da oração. A gente sabe que faz bastante diferença em relação a isso, o amadurecimento da criança, né? Sim, eu ia falar sobre... Na verdade, algumas vezes as crianças que nos ensinam, a Claudinha é uma criança que recebe ensinamentos cristãos, faz toda a diferença em suas interações sociais. A criança é discípula em desenvolvimento, não discípula em espera. Essas crianças são preciosas e cada etapa do desenvolvimento delas deve ser valorizada. A educação cristã deve fazer parte do processo de aprendizagem desde a mais tenra idade. Com certeza. Sobre aprender com crianças, isso é claro. A gente sempre aprende com as crianças, porque elas têm a pureza, né?
não tenham o coração tão cheio. Então, a gente aprende muito com as crianças no dia a dia. E sobre a questão da criança cristã fazer diferença, faz, com certeza. Nós já tivemos a oportunidade de viajar por conta de trabalho e a gente sempre ouvia dizer que as crianças mais desenvolvidas, que sabem falar melhor em público, que sabem que são as que têm uma ligação com a igreja e se desenvolvem até mais rápido no ensino formal, se assim posso dizer, né? Acho que as perguntas não tem, só mesmo os parabéns. A titia te ama também, a tia Ellen. Não deixou só a tia Dorinha falar, a tia Ellen também disse. Os familiares são ótimos, são lindos. Tá bom? Eu acho que a gente conseguiu responder as perguntas que tinham. Se alguém, de repente, tiver interesse em aprofundar, conhecer mais alguma coisa, é só conversar com a gente, com a Carla. Amigos de Missões é com a Carla. Fazer só um parênteses, né? Sobre o momento que estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo esse momento de isolamento social, então, por isso, frisar a importância realmente da família com a criança, né? O Ministério Infantil ele tem trabalhado incessantemente para que a mensagem chegue às crianças e a gente precisa muito dos pais para que essa mensagem chegue a elas, né? E também estamos aqui tentando acalmar nosso coração por conta dessa situação. E eu ia falar também sobre a questão da importância do trabalho nas organizações. Hoje eu estou aqui pelo Amigo de Missões, mas temos outras organizações ligadas à União Feminina, né? Dentro da igreja a MCM tem trabalho com adolescentes, trabalho com idosos, enfim, coloque-se à disposição, né, do trabalho do Senhor. Posso agradecer? A tia Cacá Esté mandando um beijo. Ai, que linda! Passando aqui para dar parabéns à MCM da PIB pela iniciativa. Deus conduz as suas vidas e se identifica nossas famílias através do belo trabalho firmado na palavra de Deus. Renova um. Parabéns, Cacá. Tá. Pode agradecer, Carla. A Cacá fica com vontade de chorar. Tia Cacá. Então, os agradecimentos. Hein? Não chore. Não vou chorar. Tá aqui, eu já estou chorando, na verdade, há um tempo. Então, agradecimentos. Em primeiro lugar, a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, a Ele toda a honra, toda a glória. Amém. Ao meu querido pastor Raik e a sua esposa Betina, são bênçãos em nossas vidas, né? A liderança da MCM, pela confiança, muito obrigada por confiarem. A minha irmã de fé aí que está moderando, obrigada por embarcar nas missões mais fáceis, as mais difíceis. Claro que eu tinha que ter uma moderadora na qual eu tivesse confiança para a interação, então muito obrigada mais uma vez. Aos meus queridos servos do Ministério Infantil, meu grande abraço a todas as pessoas que estão ali conosco, que estão se dedicando ao Ministério de Crianças, que acreditam que a criança é importante para a igreja, que ela é a igreja de hoje, que ela é a igreja do futuro. Meu grande abraço a todos. Não vou nominar porque vou esquecer. Então, todas as equipes do berçário até os juniores, né, que são a do Ministério a equipe de Amigos de Missões, né? E, claro, Amigo de Missões, em especial, minha equipe maravilhosa, minha, né? Coisa, parece... Estou voltando ao tempo de criança, né? Da possessão minha, né? Mas meus queridos do Amigo de Missões, que estão conosco todo domingo, que se esforçam, que preparam a aula, que levam papel para cortar para casa, que se entram na dramatização, que se enfeitam, enfim. Meu grande abraço para todos os nossos servos que estão ali no Ministério Infantil. Aos meus familiares queridos que estão aí me vendo, são parte de mim, claro. E meus amigos do trabalho também, eu vi um povo passando ali,
né, que trabalham comigo, que estão ali no secular, e que bom. Eu peço muito a Deus para que o meu testemunho seja um testemunho bom, né? Então, e a todos que estão aí nos escutando, né, tiraram esse tempo para ouvir um pouco do que a gente estudou sobre o tema. Me perdoe se eu não atingi as expectativas, mas nós estamos abertos a conversar, dialogar. É um assunto que nos interessa muito, missões. É um assunto bem amplo, bem amplo. É um assunto bem amplo, não teria como abordar em uma live, né? E ser tão... Era só alguns realmente para ter esse diálogo. E missões é uma coisa que está no nosso coração. E criança também, nós amamos trabalhar com crianças, não só da igreja, como fora da igreja. Estimulo vocês que estão ouvindo aí. Nós precisamos ganhar essas crianças para Cristo, precisamos estar com elas, né? Então, coloque-se à disposição dos projetos, coloque-se à disposição de missões, né? Cumpra a ordem que Jesus nos deu, o ID de Cristo. E estamos juntos. Amém. Estamos juntos. Amém. A gente agradece a todos, obrigado pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês. Qualquer dúvida, a gente está aqui, pode falar com a Carla. Quarta-feira sairá um vídeo, tema Amigos de Missões. Aguardem, a Ivana está colocando aqui. E a gente vai deixar salva essa live, passar para a coordenação, talvez fique à disposição no canal do YouTube, se eu não me engano. Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa noite. E amanhã tem... Que horas, Carla? Mulheres que oram às 17 horas. Fiquem ligadas no link que vai ser passado pelo celular, vai ter também lá no Instagram. Participe, que vai ser bem. Márcia Brasil, obrigada, querida. Márcia Brasil. Vai ser com a irmã Bettina Raik, que vai liderar o grupo de mulheres que oram. Vai ser bênção. Exatamente. Então, amanhã, às 17 horas, só é olhar daqui a pouquinho, ou amanhã, nesse Instagram aqui da MCM, para você verificar o link e participar, tá bom? Então, até amanhã, gente. Boa noite. Tchau, Tia Cacá. Obrigada. Tchau, Yansan. Obrigada.